começo. Podemos dizer que as Escrituras Sagradas, a fé cristã é sobre isso, novo começo. Se há um lugar em que podemos encontrar um novo começo, é na palavra de Deus. Vamos continuar pensando nesse tema tão afeito às Escrituras Sagradas, hoje focando no Evangelho de João, capítulo 8, o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao verso 11, João 8, de 1 a 11. Mas falando em novo começo, há um verso das Escrituras que nós temos também lembrado, é o verso que está em 2 Coríntios 5,17. Vamos dizer esse verso juntos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos mais uma vez, um verso para você memorizar. Memorizei esse verso na minha infância e vale a pena carregá-lo no coração. Juntos, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Novidade de vida, novo começo, obra de Deus em Cristo. Agora o texto então em João 8, do verso 1 ao verso 11, este acontecimento que a palavra de Deus nos traz, que se deu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça a palavra do Senhor, que cada coração se abra para a palavra agora e que Deus abençoe a cada coração nesta noite. Diz assim a narrativa: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar as tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Esta é a palavra do Senhor. Karl Menninger foi um psiquiatra muito conhecido nos Estados Unidos, falecido em 1990, e ele inclusive fundou uma clínica com o nome dele, Menninger, uma fundação também direcionada para a área dele de atividade. Ele era um psiquiatra e fundou uma clínica, me parece que até depois tornou-se uma rede de clínicas com o nome de Menninger, o nome dele. Esse psiquiatra renomado e experiente disse uma vez: se eu pudesse
convencer os pacientes da minha clínica que eles estão perdoados, 75% deles iria para casa no dia seguinte, teriam alta no dia seguinte. Psiquiatra, Dr. Carl Menninger. Se eu pudesse convencer os pacientes da minha clínica, psiquiatra, e clínica de um bom nível, aliás, especializada, se eu pudesse convencê-los que eles estão perdoados, 75% teria alta no dia seguinte. O ser humano precisa de um novo começo, e sem um novo começo, ele entra em problemas difíceis. A maioria, talvez, acabe sublimando e administrando, mas problemas terríveis estão subjacentes. E muitos, e nos nossos dias vemos mais e mais, acabam tendo consequências que afloram. E como afloram? As pessoas estão até funcionalmente acontecendo nos seus ramos profissionais e até às vezes com algum sucesso, mas abafado está ali problemas difíceis que eles vão levar para consultórios, para terapias e passam inclusive a depender de medicamentos. Pessoas que demonstram desequilíbrio, tristeza, abatimento, todo tipo de dificuldade. E o que acontece é que essas pessoas não encontram um novo começo. Mas a verdade é que todos nós, todo ser humano precisa de um novo começo. E, como disse o Dr. Menninger, as pessoas estão lá internadas, no caso da psiquiatria, em grande parte porque tem uma culpa, e pessoas que precisariam um novo começo diante da culpa e não encontram, e por isso não encontram um novo começo e ficam naquele estado ali difícil, terrível. Se tem alta, vão para casa não transformados, não com novo começo, apenas com a coisa amenizada, e a saga continua. E todos nós, de uma forma ou de outra, atravessamos esse tipo de saga até que nós encontremos um novo começo. Mas será que não há um novo começo? Sim, novo começo é nos oferecido. Na palavra de Deus encontramos isto. Todos nós, aqueles que estão numa situação médica, aqueles que não chegam a este ponto e estão lidando de outra forma com a sua necessidade de novo começo, vivendo na sua velhice, é possível um novo começo, porque nos é oferecido. É o que nós encontramos aqui nesse texto da palavra de Deus, não é verdade? E quando nós olhamos o texto, um novo começo é oferecido contra o legalismo. Quando pensamos em novo começo, nós nos voltamos, se for o caso, para a religião, a grande atitude, a atitude mais comum que nós encontramos, as pessoas buscarem um tipo de legalismo. E abraçam uma religião ou outra, e muitos acabam aportando nas chamadas igrejas cristãs, pensando que uma série de regras que sejam cumpridas darão a eles um novo começo. Não é assim que este novo começo nos é oferecido na palavra de Deus, no texto desta noite. É dito aqui que Jesus está no templo, nesta área aberta do templo, não dentro do prédio, mas no pátio, onde os rabinos se agrupavam, um pátio grande, com os seus discípulos, e Jesus também está ali para ensinar. E na atitude da cátedra rabínica ele se assenta, o professor se assentava, não ficava em pé. E ali ele está nessa situação, e chegam então os entendidos da lei judaica e os fariseus, que abraçavam uma versão da religião judaica
com um seguir muito rígido das leis. E chega esse pessoal então totalmente comprometido com a lei do Velho Testamento e vão para ali questionar Jesus Cristo, trazendo esta mulher que apanharam em adultério, segundo eles. E colocam a mulher naquela situação difícil, expõem ela publicamente diante de Jesus e dos outros ali. Homens que olhavam para a lei no Velho Testamento. É-nos dito que há 613 mandamentos. E olhavam para esses mandamentos todos de forma rígida e ficavam se apresentando como aqueles que guardavam todos. Eles eram então pessoas que criam com muita convicção de que o novo começo e o caminho então com Deus é cumprir-se uma porção de regras e aí tudo está em ordem. E agora então os perfeitos trazem uma pecadora para Jesus Cristo. Esse é o quadro na perspectiva deles. Aqui estamos nós que guardamos toda a lei, aqui está a mulher que violou a lei. Mas Jesus faz esta colocação para eles: se algum de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se alguém de vocês estiver sem pecado. Não há legalismo que nos torne realmente novas pessoas, pessoas que experimentaram um novo começo. O legalismo não liberta e ele é enganoso. Nós criamos para nós uma ilusão de que nós estamos num novo começo, de uma vida perfeita. O legalista, ele acaba sendo vítima do seu próprio caminho. Se ele sinceramente olhar para si, vai se ver frustrado e ver que ele também não cumpre tudo. Se alguém ou algum de vocês estiver sem pecado, Jesus sabia o que estava falando, conhecia como conhece o coração do ser humano. Aliás, o legalismo é interessante, porque quando as pessoas que são muito legalistas, quando elas são apanhadas de uma falha, ou alguém do seu círculo mais íntimo, família, é apanhado numa falha, ele sempre tem uma forma de encontrar uma saída ali para eles, uma forma de dizer, bem, não houve uma violação, porque isso ou aquilo, uma explicação, uma racionalização. A verdade é que Jesus descadera o legalismo aqui. Ele não entra no jogo delas. Os perfeitos, os da vida, então tudo em ordem com Deus, e a condenada merece a morte. Jesus não entra neste jogo porque ele não vai validar, ele não valida o legalismo. Jesus oferece um novo começo, oferecido e é contra o legalismo. Jesus vai caminhar para uma terceira via. O novo começo é oferecido aqui numa terceira via. Diz aqui o texto, eles falando na lei de Moisés, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Perguntam a Jesus. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles trouxeram para Jesus um dilema. Colocaram uma pergunta entendendo, Jesus vai ter que ir para cá ou para lá, e nas duas situações ele vai se complicar. Jesus poderia se alinhar com eles, concordar com eles, olha, realmente a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, isso deve ser feito. Aliás, é bom lembrarmos que nos tempos de Jesus já não se praticava isto mais, e inclusive se diz que mesmo no Velho Testamento, antes de Jesus, não era comum isso ser praticado, talvez nem se praticaram isto, mas enfim, nos dias de Jesus não era praticado esse apedrejamento, e se Jesus concordasse, então iriam ter que fazer isto, mas
Jesus fala: se algum de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas eles não dizem tudo, porque na lei de Moisés, se fosse o caso de apedrejar, a testemunha e acusador teria que atirar primeiro a pedra. E eram necessários na lei rabínica duas testemunhas. Mas enfim, para que lado Jesus vai? Ele poderia ir para o legalismo, ir com eles e dizer: essa mulher é culpada, merece ser apedrejada. E aí, ele também, Jesus, entraria em sérios problemas, porque a lei romana não permitia que ninguém executasse a pena de morte, somente eles poderiam fazer isto. Por isso, até quando Jesus é preso, é preciso Pilatos condenar Jesus à morte, a autoridade romana ali. Os judeus apenas podem pedir, mas não podem decretar. Enfim, colocam Jesus nessa situação. Jesus poderia então, ou seria forçado a concordar com eles e com esta prática. E mais, se Jesus fizesse isso, concordasse com eles: vocês estão certos, a mulher tem que ser apedrejada, e Jesus estivesse disposto inclusive a ser acusado diante da lei romana, ele também seria, nesse caso, descredenciado em toda aquela reputação que ele tinha, para a qual ele veio, de ser o Salvador misericordioso. O que fazer? Eles colocam Jesus diante desse dilema. Vai Jesus se alinhar com eles e entrar em todo tipo de problema? Ficaram pensando: se ele se alinhar conosco, se ele concordar com responder sim a nossa pergunta, nós o colocamos numa situação muito difícil. O texto diz que eles estavam perguntando com esta má intenção, para ver se poderiam apanhá-lo em alguma falha. Mas Jesus podia tomar um outro caminho, dizer a eles: não é assim que deve fazer. E aí então ele estaria se pondo contra a lei do Velho Testamento, e ele estaria discordando do Velho Testamento, e ser visto como um que despreza a lei. E aí então grande acusação trariam contra ele. E mais, ele seria inclusive acusado de apoiar a imoralidade. Ele permite o adultério, ele aprova, ele é conivente, etc, etc. Duas possibilidades. Para onde é que Jesus vai? Não vai para nenhuma das duas. Ele vai para uma terceira via. Jesus oferece um novo começo, que não é pelo legalismo, é numa terceira via. Jesus oferece um novo começo baseado no perdão. Eu também não a condeno. Que maravilha ouvir isso de Jesus Cristo. Quando finalmente alguém pode ouvir isso, quando alguém sabe que precisa ouvir isto e busca em contrição esta palavra do Senhor: eu também não a condeno, eu não o condeno. Uma afirmativa tremenda de Jesus Cristo. Quando ele diz eu não condeno, ele não está fazendo suspensão do pecado, ele não entra no legalismo deles, mas Jesus também não está dizendo que não há culpa. Jesus, ao falar que não condena, ele está afirmando que há uma violação moral na vida dessa mulher, há um pecado. Não há o que não condenar se não houver pecado. O fato de ele falar em não condeno, ele está afirmando que então é a realidade o pecado. O fator pecado, algo com o que o ser humano luta, e nos nossos dias tenta se negar de todas as formas, e tenta se explicar o ser humano e seus problemas por outros caminhos, e não consegue um novo começo. Um novo começo de verdade é oferecido a nós, baseado em perdão, o que envolve nos colocar diante do fator pecado. E aí então há culpa. Se há pecado e há necessidade de perdão, de não ser condenado, então há culpa. Há culpa. O fator pecado está aí e há culpa. Tomamos cuidado com o vitimismo. O problema não sou eu, é o que fizeram comigo, etc, etc.
Tomar cuidado com racionalizações, eu explico. Talvez essa mulher poderia fazer um discurso diante de Jesus, racionalizando tudo o que ela fez. Talvez usar um psicologismo, pegar dos caminhos aí em que explica então o ser humano por algum fator psicológico. A mulher poderia tentar por esses caminhos, não entrou, e nem Jesus. Não a condeno. Há um pecado aqui, há uma culpa. É preciso perdão. E veja que Jesus, ao falar não condeno, ela transforma a culpa e o pecado no centro do problema, na essência do problema. Nós ficamos achando às vezes que são as nossas emoções, que são nossas questões existenciais. É verdade que temos problemas nessas áreas, mas são elas a fonte dos problemas? Não, quando o problema é o pecado. É a forma de nós vermos as coisas à parte de Deus. E aí é que nós nos complicamos e não entendemos o que acontece conosco. Há um mundo injusto à nossa volta, sim. Aliás, no caso da mulher aqui, segundo a lei de Moisés, teria que se trazer também o homem que teria cometido adultério junto com ela, o parceiro dela de adultério. Não trouxeram. A injustiça, inclusive, com essa mulher aqui. Ela poderia explicar porque foi fulano, né, não sei o que e tal. Nós sempre buscamos explicações. Nossos problemas emocionais vão passar também por um acerto com Deus primeiramente. Eles são às vezes difíceis, temos que lidar com eles, estão enraizados em nós, ficaram lá muito tempo, vemos abordando muito tempo daquela forma, mas primeiramente nós precisamos de um acerto com Deus, nossa perspectiva. Com relação a coisas que marcaram nossas vidas, os outros, injustiça existe, fomos talvez vitimados no sentido real da palavra, alguém foi injusto conosco, mas não podemos nos tornarmos desta vítima crônica, nós temos que lidar diante de Deus com aquilo que os outros fizeram a nós. Tempos atrás, estava recentemente conversando com uma pessoa numa mesa de jantar, e ele começou a contar para mim os seus dramas de infância, pessoa já com seus 30 e poucos anos de idade, engajada na vida profissional. Depois do jantar ele começou a me contar experiências de família, doloridas, difíceis, como a vida bateu duro nele, relacionamentos íntimos, familiares, onde ele cresceu, família, mãe, complicado. E era um homem forte, e daqui a um pouco ele começou a chorar. E eu comecei a conversar com ele sobre que ele precisa de uma resolução. Aquilo está nele, já agora, tantos anos depois, ele já não está mais naquela situação há muitos anos, tem uma vida independente, tem família, e aquilo continua levando ele a lágrimas, décadas depois. E eu disse a ele: você precisa de resolução, e resolução é você lembrar do seguinte: este é um mundo injusto, há injustiça em todo canto. Você precisa levar isso à presença de Deus e entregar a justiça de Deus. Pedir perdão porque não tem entregue as coisas do Senhor. Acertar com Deus que Ele é o justo juiz. E liberar seu coração para ir e andar com o Senhor. Fator pecado, é preciso perdão. É algo que Jesus centraliza. Ele não pergunta à mulher: mas você entrou então assim nesse tempo porque você teve algum problema na infância? Não. Responsabilidade no momento por um erro que cometeu. O problema é da mulher, essa mulher é terrível, não é mesmo? Não. As Escrituras nos dizem que o problema daquela mulher é um problema universal. Todos nós
Todos nós estamos carentes de perdão. Todos nós temos um coração que anda longe de Deus, tem andado longe de Deus, tem andado segundo suas próprias perspectivas, inclusive sofrendo por causa disso, como a experiência dessa pessoa que eu contei agora há pouco. O plano do pecado é inerente ao ser humano, é um plano universal, por isso que o perdão é urgente, É interessante ver aqui, o texto diz: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse a eles: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Os que o ouviram foram saindo. Começa a escrever no chão com o dedo, e os que ouviram foram saindo. Essa questão de que Jesus escreveu no chão com o dedo é uma das coisas mais intrigantes na palavra de Deus. E a pergunta é sempre: o que é que ele escreveu? O que é que ele escreveu? O Evangelho não nos diz. O Evangelho não nos diz. Há pelo menos 4 ou 5 hipóteses que têm sido levantadas aí na história dos 2000 anos da cristandade. Intérpretes têm levantado 4 ou 5 possibilidades do que ele teria feito, do que queria se escrever. Uma delas diria: foi apenas para ele criar um momento de reflexão ali, quando eles chegam com essa tensão, para fazê-los parar e pensar no assunto, para que ele pudesse intervir. Há outros que vão dar outras explicações, como ele começou a escrever qual era o pecado desses homens que estavam ali acusando. Nós não sabemos, mas há alguns textos que podem ser usados aqui para clarear ainda mais o sentido desse trecho, dessa narrativa dessa mulher no adultério. Se é isto, nós não sabemos, mas é interessante ver o que Jeremias, capítulo 17, diz. O profeta Jeremias, praticamente um contemporâneo lá de Isaías, então séculos antes de Jesus Cristo, no capítulo 17, verso 13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então, uma das possibilidades que os intérpretes colocam, e que está mais afeita à mensagem deste narrativa, não podemos dizer com certeza que é isso, mas esta possibilidade é que Jesus escreveu este verso de Jeremias. Jesus começou a escrever esse verso de Jeremias: aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. E é interessante olhar o que acontece, o que é narrado no capítulo anterior em João 7, capítulo anterior ao 8, da narrativa da mulher apanhada de adultério. Jesus está ali no templo, no festival, e no verso 37, no capítulo 7 de João, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jeremias fala que eles negaram a fonte de água viva, o Senhor, e os seus pecados são escritos no pó. E aqui Jesus anuncia no templo que quem crer nele terá rios de água viva fluindo dele, a presença do Espírito Santo. A verdade é que o pecado nos coloca contra Deus. Se Deus não está centralizado em nosso coração, nós estamos em pecado.
E sempre há consequências. Como resolver isso? Pecado se resolve com confissão. Ele precisa ser reconhecido e confessado. Mas o novo começo oferecido, que é baseado no perdão, que então tem que lidar com o pecado, é preciso lembrar que perdão requer um perdoador. Não há perdão se não tiver o perdoador. A questão então é, o nosso pecado que traz a necessidade de perdão é contra quem? E quem é que pode nos dar o perdão? O pastor, o padre, o papa, a igreja, o médico, o juiz, o advogado? Quem? Meu pai, minha mãe? Em última instância, a questão do pecado é algo com Deus. Nossos pecados também atingem ser humano, o nosso próximo, muitas vezes. E precisamos acertar com eles e, como crentes, precisamos aprender a nos perdoar. Mas, acima de tudo, mesmo que a pessoa a quem eu feri não me perdoe, eu posso ser perdoado se eu me voltar para Deus, porque o meu erro é primeiramente em relação a Deus. Mas Jesus Cristo é capaz, está autorizado, tem jurisdição para conceder perdão. Quando ele diz, eu também não a condeno, olhando os evangelhos, nós entendemos que ele está indo muito mais longe do que simplesmente deixar a mulher, não vou me interferir na sua vida, problema seu isso aí. Jesus foi acusado por esses líderes ou outros que pertenciam ao seu grupo. Jesus foi acusado de blasfêmia, porque ele declarou perdão para uma pessoa. Em Mateus 9, nós temos uma narrativa interessante, certamente você já ouviu falar. Jesus está numa casa, está anunciando as boas novas, o evangelho, e o ambiente está tomado, cheio de gente, a casa, tem gente dentro, fora, mas a fama dele também tem corrido que ele curava muitos enfermos, paralíticos, etc. E então havia ali perto, na vila, no vilarejo, na cidadezinha, havia um homem paralítico, e queriam os amigos que ele encontrasse com Jesus e quem sabe Jesus o curaria. E diz a narrativa que a casa estava muito cheia, não havia como entrar, com uma maca carregando aquele homem paralítico. Os amigos fizeram uma estratégia de subir ao telhado, abrir um buraco, descer o homem na presença de Jesus. E quando Jesus vê aquele esforço todo deles, Jesus entende que é uma expressão enorme de fé. E Jesus olha para o paralítico e diz o quê? Você está curado? Não. Jesus olha para o paralítico, para a surpresa de todos, e diz, os seus pecados estão perdoados. E ali estavam os observadores, fariseus, etc. Eles dão um pulo para trás. Por quê? Quem é você para perdoar pecado? Você entende o problema? Você entende a implicação? O que levou essa reação de questionar de forma veemente Jesus? Quem é você para perdoar pecados? E aí é que Jesus cura o paralítico para dizer, para provar que eu tenho poder para perdoar os pecados, levanta e anda. Demonstração do quê? De que ele é o próprio Deus, de que ele tem essa jurisdição e somente ele tem. Somente nele e a ele é que eu devo me dirigir para o perdão. Ele tem condição de perdoar, porque o pecado é com ele e ele pode perdoar. Como pode Jesus perdoar? Jesus não permitiu, com a intervenção dele, que aquela mulher fosse apedrejada, não é mesmo?
Sabe por que aquela mulher não foi apedrejada? Porque todas as pedras caíram em Jesus Cristo na cruz. Toda condenação caiu sobre ele. A graça de Deus assim fez, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. A pedra que era para aquela mulher, as pedras que eram para você e para mim, Jesus tomou sobre ele na cruz. E por isso ele pode dizer: eu não condeno. Em graça, perdão. Um novo começo é oferecido, mas sempre baseado no perdão. O novo começo não acontece até que nós cheguemos à verdade do nosso coração em relação a Deus. E reconheçamos que nós estamos aquém, falhos e fracassados, em nossas intenções mais íntimas, em nossas ações, e que nós somos carentes de perdão porque somos culpados, temos algo chamado pecado. Somente quando nós lidamos conforme a palavra de Deus nos apresenta, desta forma, com a nossa realidade pessoal, é que então o novo começo é possível. Se nós ficarmos com outros caminhos, não vamos encontrar um novo começo de verdade. Jesus oferece um novo começo, e só Ele pode oferecê-lo, mas passa pelo perdão, é baseado no perdão. E Jesus oferece então um novo começo a você e a mim, como transformação. Por isso que é realmente um novo começo. Jesus disse para esta mulher: eu não a condeno, está perdoado, você não vai ser apedrejada, nem vai ser acusada por mim, mas vá e abandone sua vida de pecado. O perdão cristão não é que as pessoas pensam, um jogo que se faz com Deus. O perdão cristão, o perdão em Cristo, é transformador sempre. Já na pregação apostólica começou a surgir confusão. Quando saiu a mensagem pelos apóstolos ao mundo da graça de Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados, há perdão pleno. Logo surgiram questionamentos. Nós temos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, ele vai descrevendo esta obra de Deus em Cristo diante da nossa culpa, graça perdoadora, somos justificados, somos declarados justos pela morte dele. Nós que somos injustos, pecadores, nos tornamos justos aos olhos de Deus através de Jesus Cristo. E logo surge a pergunta ali no capítulo 6 em Romanos: então, se a graça cobre o pecado, vamos permanecer no pecado, para que a graça seja maior ainda, porque quanto mais nós pecarmos, mais graça de Deus. E a resposta do apóstolo Paulo é qual? Não, de forma nenhuma, de jeito nenhum, não é por aí. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, do maravilhoso perdão imerecido, gracioso, conquistado nos méritos de Cristo na cruz, e não no nosso próprio mérito, junto. É uma moeda com dois lados, se preferirmos fazer assim, portanto inseparáveis. Há o perdão e a transformação. Se há o Cristo morto no meu lugar, também há nova vida no Cristo ressurreto, e através da administração do Espírito Santo, como transformação. A proposta de Jesus que ele oferece não é do legalismo, regras, e você então por seus méritos próprios a cumprir, dizer eu estou perfeito. Não é por aí. Caminho comum das religiões. Também não é da libertinagem. Eu não a condeno, pode ir, segue a vida, faz lá de novo. Não, o caminho de Jesus é nem legalismo, nem libertinagem. Ele vai lidar com a raiz do problema, o pecado, perdoando, mas um perdão transformador. Não a condeno, abandone a sua vida de pecado. Não seria triste
perdoar alguém e deixar ele entregue às mesmas misérias de sempre. Perdão no Evangelho, perdão em Cristo é sempre com transformação. Ou então não foi o novo começo de Cristo. E é triste estender a vida de pecado, porque se entende que é um perdão infinito, que tudo cobre, e eu continuo na minha miséria, longe de Deus na minha atitude. O impacto de Cristo na vida dessa mulher e na minha vida, na sua, não é um mero ajuste, não é uma reforminha, mas um rompimento radical. Um rompimento radical. É uma libertação plena, é um novo começo com Cristo. Viver para Ele. O novo começo é oferecido. Que maravilha podermos ouvir de Jesus, que nós podemos abandonar a vida de pecado para vivermos uma vida com Ele, num relacionamento com Ele. Não a questão de um legalismo dos meus méritos, mas de um novo começo, porque eu ando com Ele e isso acontece de novo em mim, é por causa do meu relacionamento com Ele, à luz da Sua palavra, do Evangelho. A narrativa termina com Jesus dizendo a ela: vá. Depois de dizer, você está, eu não a condeno, ele diz: vai, abandona sua vida de pecado. Cabe aqui uma pergunta: como será que a mulher respondeu? Será que ela mudou? Se transformou? Será que ela realmente aproveitou esta oportunidade única e maravilhosa de ouvir da boca de Jesus? Há um novo começo para você. Você pode viver diferente. Você pode ser diferente. Você pode marchar debaixo de um relacionamento comigo, no meu mandamento, na minha autoridade. Não a condeno. Vai, abandona a vida de pecado. Parece que sim, não é mesmo? Talvez não. Mas a questão é: e você? E você? A questão do novo começo que lhe é oferecido nesta noite na palavra de Deus, baseado no perdão com transformação. Como é que está você? O anseio pelo novo começo está aí. Talvez um remédio pode me dar um novo começo, medicamento. Talvez uma cirurgia plástica, um tratamento de estética me dá um novo começo. Talvez uma terapia. Talvez, se eu puder mudar de cidade, de país, etc., um novo começo. Quem pode oferecer um novo começo? Onde está o novo começo? Talvez, se eu puder trocar de cônjuge, vou ter um novo começo. Nenhum desses lugares pode nos dar um verdadeiro novo começo, só Jesus Cristo. E é o que Ele nos oferece. É o que Ele pode fazer com todo ser humano arrependido. Esse novo começo é oferecido através do perdão transformador em Cristo. Todos nós podemos ter um novo começo. Louvado seja Deus por aqueles esta noite que já tiveram. E se há entre nós alguém que não experimentou ainda, que essa seja a noite. Pode haver um novo começo para a sua vida. Transformação, onde Deus vai trabalhar as nossas vidas sempre numa nova direção. Nas nossas lutas, sim, mas agora numa direção maravilhosa, nova, de caminhar com Ele, tratar com Ele nossas lutas, buscar nele forças, encontrar nele sempre a razão de continuarmos um novo dia. Que o Senhor nos confirme todos no novo começo nele. Vamos orar.